que faz do leão o rei da selva? Não é apenas a sua força ou seu rugido que ecoa a distância, é a sua presença, seu instinto de liderança e a sua capacidade de enfrentar qualquer desafio com coragem inabalável. E se eu te disser que você também pode despertar esse mesmo potencial dentro de você? No vídeo de hoje, nós vamos explorar o arquétipo do leão, que pode transformar sua liderança, seus negócios ou até mesmo a sua vida pessoal. Se você quer entender o que significa ser destemido, confiante e inspirador, você está no lugar certo. Vamos junto comigo explorar o arquétipo do leão. E para quem não está acostumado com o termo, arquétipos são padrões ancestrais de comportamento, sentimento, informação, que nós podemos aproveitar para modelar o nosso próprio subconsciente e usar eles ali como inspiração para desenvolver em nós mesmos essas qualidades. Aqui nesse vídeo nós vamos abordar o arquétipo do leão em 7 tópicos. Primeiro, a origem e o simbolismo que traz o leão. Depois, os aspectos positivos do arquétipo, os seus aspectos negativos, ou aspectos sombra, situações em que esse arquétipo é recomendado, como nós podemos aplicar ele no empreendedorismo ou na nossa carreira. Em sexto lugar, os cuidados que nós devemos ter ao trabalhar com esse arquétipo. E por último, como nós ativamos esse arquétipo. Então fica comigo até o final do vídeo para aproveitar todos esses tópicos, tá bom? E antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael Batista e aqui nesse canal nós falamos sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Então, se você se interessa por esses assuntos, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos lá para origem e simbolismo do arquétipo do leão. Começando lá no Egito, nós temos associado a guerra e a proteção. Eles têm ali a deusa Sekhmet, que era uma deusa com cabeça de leão, que tinha esse lado dual. Ela tanto era a deusa da vingança, da guerra, da destruição, mas também ela era a deusa da proteção, ela protegia o império ali. Então ela retrata bem essa questão do leão, que é terrível para os inimigos, mas muito cuidadoso, muito protetor para com os seus. Lá na Grécia Antiga, nós temos a história do leão de Nemeia, que faz parte de um dos 12 trabalhos de Hércules. A gente vai ver muitas vezes o Hércules retratado com uma capa de leão, né? Uma cabeça de leão ali, e essa é a pele do leão de Nemeia. Então ele simboliza bravura, simboliza proteção, porque o leão de Nemeia ele era invulnerável, nenhuma arma poderia feri-lo. Então o Hércules teve ali que estrangular o leão ali no mata-leão mesmo e usar uma das garras do leão para tirar a pele dele, e depois ele usou aquilo como um troféu e como armadura também. Na Roma Antiga, o leão era símbolo do poder militar, do poder imperial. Então ele estava muito associado ali à questão política também. Lá na África tem várias tribos que têm muitas histórias sobre leão, entre elas a tribo dos Maasai, que como rito de passagem ali dos seus guerreiros, eles têm que caçar um leão, para provar ali que ele é um guerreiro forte e valoroso para a tribo. Já na Índia, nós temos a figura de Narasimha, que acredito que é assim que se pronuncia, que é o deus com cabeça de leão. Ele é uma divindade indiana, uma das encarnações de Vishnu. Ele é o deus que destrói o mal e protege os devotos. Então ele também tem aquele aspecto de ser, né, destrutivo para os inimigos, mas cuidadoso para os seus. Na China, tem uma coisa curiosa. O leão ele não é nativo daquela região, ele ficou conhecido lá pelas trocas com o Ocidente. E lá na China ele era símbolo de força e segurança. Eles faziam estátuas de leão e colocavam na frente dos palácios, dos prédios governamentais, para simbolizar força e segurança. No Japão tem uma dança muito curiosa chamada Dança do Leão, que eles fazem no dia 1º de janeiro ou em outras datas comemorativas, para afastar os demônios e atrair saúde e prosperidade. Nessa dança, uma pessoa vai para a rua com uma máscara de leão bem grande e outras 2 pessoas fazem o corpo dele e dançam ali para fazer essa festividade e também atrair essas boas energias.
Se a gente for lembrar lá na Europa medieval, talvez você já tenha visto ali vídeos de cavaleiros, aquelas histórias de Rei Arthur, e o pessoal pintava ali nos escudos a heráldica. Era muito comum pintarem ali um leão rugindo, um leão atacando, que simboliza a nobreza, a coragem e o poder divino. Principalmente na Europa medieval, eles tinham muito essa questão, né? Que os reis, os cavaleiros, eles eram poderosos porque Deus escolheu eles para aquela função. No cristianismo, a gente também tem algumas menções. Jesus, ele era conhecido como o Leão de Judá. E São Marcos muitas vezes é retratado junto com um leão alado, que é um símbolo de coragem e ressurreição. E não está incluso aqui, mas vale lembrar também que o leão é um dos 12 signos do zodíaco. Então, ele está muito ligado à nossa cultura há bastante tempo. Desde os povos primitivos, os povos ancestrais, a gente tem referências do leão como sendo essa figura protetora e guerreira. Agora eu quero saber um pouco de você. Você já parou para observar o leão, sobre as qualidades do leão? Sua força, sua coragem, sua nobreza. Você já trabalhou, já ativou o arquétipo do leão? Me conta aqui nos comentários como é que foi sua experiência com o arquétipo do leão, ou se você quer fazer essa prática, quer ativar o arquétipo do leão para adquirir essas habilidades. Escreve aqui nos comentários para mim para a gente conversar, trocar uma ideia. Vamos agora para os aspectos positivos do arquétipo do leão. Em primeiro lugar, autoestima. Se tem uma coisa que o leão tem, é autoestima. A gente vê aquele leão forte, imponente, musculoso, com aquela juba gigante, né? Ele, ele é muito poderoso, ele tem muita autoestima. Como todos os felinos, eles têm esse traço, essa característica. Do gato até o leão. Outro ponto que o leão tem é a força. Então, ele também é sempre retratado ali como um animal muito forte que traz isso com ele. A realeza, ele é conhecido como o rei da selva. A sua juba é como uma coroa. A questão da liderança. O leão, o macho, ele normalmente é o líder ali do seu grupo, do seu coletivo. Seu trabalho é principalmente proteger o grupo de ameaças externas, no geral, outros leões ou outros grupos. Enquanto ali as leoas, os outros leões, trabalham ali na caça, no cuidado com os filhotes. Então, o leão tem esse papel de liderança. Coragem. O leão ele é um predador. Ele ataca presas muitas vezes maiores, mais pesadas do que ele. Então, isso demanda também muita coragem. A questão da proteção, que a gente já falou algumas vezes aqui, né? O leão ele tem esse papel protetor do grupo e energia sexual e libido. O leão é conhecido por ter uma intensa energia sexual. Então, para quem quer desenvolver esse lado, o arquétipo do leão também é bem interessante. E se você quer saber mais sobre arquétipos, se você se interessa por esse assunto, eu escrevi um e-book com 40 arquétipos animais, tudo muito bem detalhado, explicado ali, os seus aspectos positivos, seus aspectos sombra, situações que é recomendado, cuidados, tudo muito bem detalhado para você escolher o melhor arquétipo para o momento que você está na sua vida, para a situação que você quer resolver. Tem também ali um guia de referência com as qualidades por arquétipo, então fica muito mais fácil você escolher ali. Você tem lá no guia de referência todos os arquétipos que trazem coragem, todos os arquétipos que trazem disciplina. Fica muito mais fácil você selecionar ali qual é o melhor arquétipo para você nesse momento. Eu vou deixar o link para vocês adquirirem esse e-book aqui na descrição. E agora vamos para os aspectos sombra do arquétipo do leão. Começar com a arrogância, que é uma coisa que a gente vai ver muito ali, aquelas pessoas de poder que acaba ali se achando melhor que os outros, superior aos outros, é um aspecto que pode vir à tona. Também o egocentrismo, acreditar que é o centro do universo, que tudo deve girar em torno de si, né? A questão da tirania, de impor o seu poder sobre os outros. A preguiça é um aspecto interessante do arquétipo do leão. Vamos lembrar que o leão, às vezes, ele fica lá na sombra, tranquilinho, descansando, enquanto as leoas vão lá, ralar, caçar e trazer a presa, e ele é o primeiro que come. Então, esse aspecto da preguiça, ele pode surgir quando a gente ativa o arquétipo do leão. Resistência ao novo.
Essa é uma sombra interessante, porque como o leão ele é muito territorialista, muito protetor, ele tem ali uma certa resistência a deixar coisas novas entrarem no seu território. Então, também um ponto a se observar. E a questão da própria agressividade. Como um predador, é natural que isso surja. Lembrando sempre que as sombras não são exatamente do arquétipo. As sombras são traumas, preconceitos, crenças limitantes, algumas questões ali de autoimagem que muitas vezes ficam suprimidas dentro da gente, reprimidas, e quando a gente vai ativar um arquétipo, vai fazer um trabalho espiritual com o arquétipo, essas sombras podem vir à tona, mas isso não é necessariamente ruim, porque isso pode também ser uma oportunidade de trabalho psicológico, de limpeza dessas sombras que vão aí gerar mais poder para você, poder pessoal, mais liberdade, porque essas sombras nos aprisionam também. Algumas situações em que o arquétipo do leão é recomendado. Primeiro, o resgate da autoestima. Muitas vezes a gente passa por situações na vida que deixam a gente meio para baixo, meio deprimido, confiando menos em nós mesmos. E o leão ele tem esse poder de trazer de volta essa autoestima para a gente. Então ele é muito interessante nessa questão. A liderança, como é natural, né? O leão ele tem aquela questão natural ali da liderança, da sua presença, mas é uma liderança curiosa. O leão ele tem aquela liderança no estilo de monarquia. Né? Ele fica lá no seu trono, manda os seus súditos fazerem as coisas, mandam fazer as coisas acontecerem. É um pouco diferente da liderança do arquétipo do lobo, por exemplo, que é aquele líder que vai junto com o seu bando, ele vai junto com a alcateia, ele trabalha junto, pega junto. O leão não, ele fica para trás e manda os outros. Se alguma coisa muito ameaçadora aparecer, aí ele vai para frente. Então, algumas diferenças de liderança entre os arquétipos. Se você quer saber mais sobre o arquétipo do lobo, eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Questão de proteção de espaço. O arquétipo do leão, ele é super protetor ali no seu espaço. Então, muitas vezes, se você está vivenciando uma situação em que você está sendo desrespeitado, as pessoas estão invadindo a tua privacidade, o teu espaço pessoal, o arquétipo do leão pode ajudar você a ser mais defensivo, a se colocar mais, se posicionar e não deixar as pessoas tomarem vantagem de você. Também o carisma e a influência. O leão ele é um nobre, ele tem aquela aura que atrai as pessoas, que junta as pessoas. Então, é muito bom também para desenvolver esses aspectos aí de carisma e influência. Agora, alguns pontos aqui que eu queria colocar para você sobre a área de empreendedorismo e carreira. A liderança, eu já falei um pouco sobre ela aqui, mas o leão tem aquela liderança inspiradora, aquela liderança motivadora, que muitas vezes é importante a gente desenvolver nos nossos negócios. O leão também traz um pouco da autoconfiança para inovar. Ah, mas não tinha uma sombra lá que é resistência à inovação? Pois é a sombra. Essa autoconfiança para inovar está muito ligada ao lado predador do leão, um negócio de ir atrás de uma coisa nova, ir atrás de uma presa nova, sair para caçar, essa questão de se colocar em movimento. Então o leão traz essa energia para a gente, mas às vezes a gente fica apático, para baixo, esperando as coisas acontecerem. O leão traz essa questão de correr atrás. A responsabilidade é um ponto interessante também, porque muitas vezes tem líderes, né, que não se responsabilizam, jogam para os outros. O leão não. O leão ele pode até mandar os outros resolverem as coisas menores, mas se surge um problema grave no território, é ele que vai lá para frente resolver. É ele que vai enfrentar os outros leões, as outras ameaças de frente. Então ele não, essa parte ele não delega mesmo. Quando o bicho pega, é ele que vai para frente. Progressão, a gente já falou um pouco. Questão de gestão de crise, o leão pela sua imponência, pela sua calma, sua autoconfiança, né? Ele ajuda muito quando a gente está passando por um período turbulento, um período de tempestades. O leão traz com ele também muita autoridade e respeito. Se você precisa exercer autoridade, ser mais respeitado aí no seu negócio, em reuniões, em negociações, o arquétipo do leão vai ajudar bastante também você a se impor nessas mesas de negociação. Carisma, ponto que a gente já citou, né? Mas aqui carisma focado em atrair parceiros de negócio, colaboradores, atrair outros investimentos,
essa energia que, assim, é difícil até da gente explicar, mas a gente sabe quando uma pessoa tem ou não tem carisma. Ela tem aquela aura que atrai as pessoas para ela, aquele magnetismo. E, por último, resiliência em ambientes competitivos. Se tem um ambiente competitivo, é a savana africana. Então, o leão ele tem essa força para sobreviver nesse ambiente difícil, competitivo, e continuar lá sendo ele pleno, tranquilo, com sua longa juba, né? Sempre na sua majestade. Agora, eu vou citar aqui alguns cuidados que nós precisamos ter quando a gente ativa o arquétipo do leão. Um detalhe que eu acho muito importante é que o leão ele é muito protetor, mas ele não é um caçador. Quem faz esse papel lá no bando são as leoas. Então, muitas vezes, o leão pode cair ali numa questão muito passiva e reativa ao ambiente. Ele só se mexe se aparecer uma ameaça. No resto do tempo, ele fica ali na sombra esperando que façam o trabalho por ele. Então, é um aspecto que é muito importante você levar em consideração, se auto-observar, para estar aí ativando esse arquétipo e não cair nas armadilhas do ego para ser prejudicado posteriormente. E por fim, finalmente, né, como ativar o arquétipo do leão? Bom, eu sempre cito três formas diferentes. A primeira forma é a visual. Nós podemos colocar imagens do leão à nossa volta, no papel de parede do celular, do computador, quadros de leão, estátuas de leão, decoração ali que remetem ao leão à nossa volta, para que isso vá entrando no nosso subconsciente. Mas, claro que não basta apenas colocar decoração de leão em volta para ativar esse arquétipo. É preciso haver a intencionalidade. Você precisa ter a intenção de desenvolver as qualidades do leão. Então, você volta aqui nos aspectos positivos e se concentra naquilo que você está precisando no momento. Se é mais força, mais coragem, mais carisma. E você usa essa decoração como uma espécie de gatilho. Sempre que você vê, você pensa, arquétipo do leão, estou absorvendo aqui no meu subconsciente, mais coragem, preciso me comportar com mais coragem, mais carisma, preciso ser mais aberto, preciso falar mais com as pessoas, tenho mais autoridade, preciso ter mais postura. Então a gente usa essas ferramentas para modelar ali o nosso subconsciente. Outro ponto que a gente usa para fazer ativação são as afirmações. Eu gosto muito de afirmações. A gente pode fazer uma frase simples, escrever ela num cartão. Por exemplo, sou forte e majestoso como um leão. Escreve num cartãozinho, deixa no bolso. Aí você está andando, põe a mão no bolso, opa, meu cartãozinho aqui, repete a frase, põe no bolso de novo. Isso vai ali regando o nosso subconsciente, vai fazendo com que aquelas qualidades, aquele arquétipo vá se infiltrando ali no nosso subconsciente e a gente vai absorvendo ele aos poucos. E por último, a meditação. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como fazer a meditação aqui. Eu tenho uma aula só sobre isso, vou deixar nos cards para vocês depois. Mas basicamente na meditação a gente faz um relaxamento e usa ali a nossa capacidade de visualização e a imaginação criativa para imaginar um leão, imaginar suas qualidades e imaginar nós, né, nos relacionando com aquele leão. A gente absorvendo aquela energia, aquelas virtudes do leão, sentindo aquela vibração, aquela alegria e, né, fazendo todo esse processo. Eu vou deixar aqui depois para vocês a aula completa de meditação. O arquétipo do leão é um arquétipo incrível, porque ele tem uma ancestralidade muito forte. Ele está nas estrelas, ele é um dos signos do zodíaco. E por conta de tudo isso, é muito mais fácil a gente se conectar com ele, porque ele está muito mais alastrado, digamos assim, no inconsciente coletivo. Então ele é um arquétipo muito interessante da gente trabalhar. Quem vai desenvolver a questão de liderança aí, eu tenho outros vídeos aqui no canal, o arquétipo da águia, o arquétipo do lobo, que tratam de liderança também. Então, se você gosta desses assuntos, continua nosso papo lá nesses vídeos. E se você chegou até aqui, aproveita,
deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!